Bom, agora nós vamos aqui então implementar a tela onde o usuário vai cadastrar um lançamento de receita, tá? Bom, então vamos selecionar aqui para criar um novo fragment, né? No caso aqui um fragment em branco mesmo, vazio, tá? Eu vou definir o nome desse fragment como lançamento receita cadastra fragment, tá? Aqui vai ser criado, vou deixar marcado aqui para criar o arquivo de layout, o XML, e vou desmarcar aqui essas opções de criação desses métodos. Então vamos finalizar. Ok. Nós temos aqui a classe que foi criada, tá? E aqui o layout, tá? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos primeiramente excluir aqui esse componente. Vamos converter aqui para o linear layout, tá? Aqui nós vamos utilizar o linear layout, só que na orientação vertical, tá? Bom, vamos aqui abrir a classe lançamento receita, tá? E visualizar aqui os atributos dessa classe, tá? Bom, o primeiro atributo aqui é o ID, isso aqui é a chave primária, né? Vai ser gerado automaticamente, então não tem necessidade de incluir na tela. Logo depois nós temos aqui o ID conta receita, tá? Então nós temos aqui um vínculo com a classe conta receita, né? Um relacionamento aí lá com a tabela conta receita. Então, para que o usuário possa definir a conta receita que vai estar vinculado a este lançamento, nós vamos incluir aqui um spinner, tá? Aqui ele está dentro de container, então temos aqui o spinner. Vamos arrastar para cá. Só que antes nós temos que incluir aqui um text view, né, para ficar como título desse spinner, tá? Então vamos colocar ele aqui acima do spinner. Ok? Então voltando ali na classe lançamento receita, logo depois nós temos o mês e o ano. Bom, no caso do mês e o ano, tá? Nós também não iremos incluir esse item, tá? Por quê? Porque lá no lançamento lista, nós já temos aqui o text view período, né, a qual o usuário vai selecionar o período, então ele já vai estar visualizando uma lista de um determinado período. Se ele visualizar, marcar ali para inserir um novo lançamento, então nós temos que passar esse período aí como parâmetro, tá? Bom, então não iremos também incluir aqui no caso o mês e o ano, tá? Temos aqui então a data da receita, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui no layout. Aqui nós temos um date, só que esse date que nós temos aqui, ele é um edit text, tá? E é definido aqui o input type dele, ó, como date, tá? Só que nós não vamos aqui utilizar esse componente não. Vamos aqui pesquisar. Opa. A pesquisa aqui ela não está habilitando. Parece que deu uma travada aqui. Ele desabilitou aí essa tela, né? Na verdade, todos aqui os itens. Bom, vamos aqui em texto. Não é em botões, widgets. Também não é em layouts.
Bom, vamos direto aqui no texto mesmo, tá? Então, logo depois aqui do spinner, vamos incluir um date picker, tá? Então, aqui o math parent, né, o tamanho, na verdade, a altura e a largura desse componente, ok? Vamos voltar aqui para o design. Opa! Ele apareceu aqui agora. Só que nós vamos aqui, ó, definir, no caso, um outro parâmetro que é relacionado ao calendar view show, tá? No caso aí é praticamente o mesmo parâmetro que nós vimos lá no... Opa! Aqui no layout ele ainda continua. Assim, na verdade aqui, ó, a altura dele aqui é só o wrap contents, tá? Vamos tentar aqui alterar o tamanho dele. Bom, por enquanto vamos manter dessa forma, tá? Bom, então logo depois aqui do date picker, nós vamos incluir aqui, ó, o text input layout. Opa! A altura aqui dele é só wrap contents, ok? Se nós voltarmos aqui no lançamento receita, nós temos aí o histórico, o valor e a situação, tá? Então lá nós temos o histórico. Vamos fazer o seguinte, para a situação, no caso para a situação, vamos também incluir um spinner, tá? Então vamos aqui incluir esse spinner. Esse texto aqui, vamos deixar para o valor e vamos incluir outro, tá? Abaixo aí do spinner, que aí sim vai ser utilizado para o usuário informar o histórico, tá? E temos que incluir aqui também um botão, ok? No caso aqui, eu vou definir vamos aqui direto no texto, tá? Nós ainda temos que vamos fazer o seguinte, vamos manter aqui como math parent mesmo, tá? Ele vai ocupar aqui toda a tela. E vamos definir aqui os IDs, tá? No caso aqui, desse primeiro text view, é o text view. Aqui, na verdade, a gente não precisa alterar, tá? Vamos alterar aqui primeiro somente o texto, tá? No caso lá, nós temos que criar um recurso que é txt, na verdade, conta receita, nós já temos, tá? Então aqui não é necessário. Então vamos apenas informar txt conta receita, que vai ser aí o label, né, aqui do spinner, tá? No caso aqui do spinner conta receita, vamos alterar o ID. O date picker, vamos colocar aqui o ID como um date picker, data lançamento,
Logo depois nós temos aqui o ID desse edit text, que no caso vai ser edit text. Aqui será o valor, tá? E o hint aqui, nós vamos criar aqui agora o txt valor. Ok. Então, vamos alterar aqui. Esse spinner 2 vai ser spinner situação. Logo depois nós temos aí, vamos definir aqui o ID como edit text histórico. E o hint nós vamos incluir o txt histórico. Ok. No caso aqui do botão, btn salvar, tá? Vamos visualizar aqui o design. Então nós temos aí a conta de receita, aqui nós temos o date picker, o valor, né? O histórico e também o botão salvar, tá? Bom, então definimos aí aqui, né, o layout da tela, né, de cadastramento do lançamento. Agora vamos aqui na classe lançamento receita cadastra fragment, tá? Bom, então um dos atributos lá que nós teremos que receber aqui como parâmetro será o mês e o ano, tá? Então, aqui nós vamos ter que alterar esse método, ok? Então vamos instanciar aqui o atributo mês-ano através aqui do método getArguments.get string, no caso lá, nós iremos definir aqui como mês, ano, ok? Bom, nós teremos aqui que definir também praticamente todos os componentes que nós criamos lá no layout, tá? Então, inicialmente aqui temos o spinner, spinner, no caso aí, conta receita, tá? Temos ali também o date picker. Então, vamos voltar aqui. No caso lá, data lançamento. Temos aí um edit text, né? Que é do valor. Temos também um outro spinner, só que aí no caso é o spinner situação, tá? E um edit text agora para o histórico. Então vamos instanciar também esses objetos, tá? Então o spinner conta receita. Nós vamos aqui find view by id r.id.spinner conta receita. Ok? O date picker data de lançamento vai ser view.find r.id. No caso aqui,
date picker, data lançamento. Temos aqui também o edit text valor. Opa, aqui no caso, edit text valor. Ok. Temos aí o spinner conta situação. Vamos alterar aqui esse nome, tá? Deixar aqui somente como conta. Spinner situação. Então vamos instanciar aqui esse objeto para spinner situação e também o edit text histórico. Edit text histórico, ok. Bom, então, instanciado aqui todos esses componentes, né, buscados aí lá esses componentes da tela, nós temos aí também o botão, tá? Então, vamos criar aqui um botão e instanciar também esse botão. Vamos voltar aqui. Só vamos alterar o ID para button salva lançamento. Ok. Ok. Bom, agora nós temos que fazer o seguinte, tá? Nós temos aqui dois spinners. O spinner conta receita e também o spinner situação. No caso do spinner situação, nós vamos definir os dados dele de forma estática. Então vamos aqui criar um novo array, tá? Vamos lá, string array. No caso aqui, vou colocar aqui como situação, lançamento, receita, tá? E vamos definir aqui os seguintes itens, tá? Então, no caso lá, a situação é ou a receber, ou então recebido. Ok? Então nós já vamos diretamente aqui no layout, tá? E vamos definir essa propriedade aqui, ó, entries. Ok? Então aqui vamos selecionar, aqui no caso o string. Vamos aguardar aqui o carregamento, agora sim. Então nós temos aqui, ó, na verdade aqui em array, tá? Então a situação, lançamento, receita. Ok. Agora sim. E no caso lá voltando aqui, né, no lançamento receita, cadastro, fragments, no caso aqui do spinner conta receita, nós temos que buscar esses dados lá do banco de dados, tá? Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos nós temos que buscar, né, todas as contas receitas que estão cadastradas no banco de dados para poder popular esse spinner, tá? Então nós vamos ter que utilizar o viewModel providers.of this. Nós vamos buscar aqui, no caso, o conta receita
viewModel.class, nós vamos listar todos, tá? E vamos aqui, como no caso lá, nós temos aí um retorno, né, um live data, então nós temos que realizar esse procedimento. Então, o lifecycle owner é o próprio fragments, tá? E vamos criar aqui um observer, ok? Então, quando for executado esse método onChanged, nós iremos então popular os dados aqui do spinner conta receita, né? Nós vamos definir então os dados desse spinner, tá? Para isso então nós vamos criar aqui um array adapter, tá? E nós vamos instanciar esse array adapter. Nós temos que passar aqui como parâmetro o contexto. No caso aqui do layout, tá? Nós já temos aqui alguns layouts padrões no Android que nós vamos utilizar aqui, tá? Então nós temos aqui o Simple aqui está o Simple Spinner Item, tá? E nós temos que passar aqui também a lista de objetos, né? No caso aqui é o conta receitas, ok? E agora sim, nós vamos aqui no spinner conta receita definir o adapter, tá? Bom, só que como esse procedimento aqui ele pode ser um pouco demorado, tá? Então o que nós vamos fazer? Inicialmente, esse botão aqui, botão, nós vamos desabilitá-lo, tá? E só vamos habilitá-lo novamente depois que forem carregados aqui os dados desse spinner, ok? Bom, agora nós temos que criar aqui então o método salvar, tá? Na verdade que não vai ser public, vai ser private void salvar. Nós temos aqui também que criar um outro objeto. Que no caso aqui vai ser um lançamento conta receita, tá? Ok? Nós vamos fazer o seguinte. Nós temos que instanciar esse objeto aqui, tá? Bom, por enquanto, nós vamos aqui apenas implementar o cadastro de um novo lançamento, tá? Depois que a gente testar essa funcionalidade, aí sim nós iremos aí fazer algumas alterações para que o usuário possa também atualizar essas informações, ok? Então aqui no botão, nós vamos definir o onClick Listener. Tá? Nesse onClick Listener nós vamos chamar o método salvar, tá? Bom, então aqui no método salvar, o que nós temos que fazer aqui? Bom, vamos aqui incluir um bloco try-catch. Tá. Inicialmente, nós vamos pegar, né, a conta receita
que o usuário selecionou, tá? Então nós temos aqui o spinner conta receita ponto get, no caso aqui, aqui não está aparecendo o método, tá? Get aqui na verdade não é o set, né? É o get. Get selected item, tá? Ou seja, nós vamos aqui nós vamos buscar o item que foi selecionado pelo usuário, tá? Então aqui nós vamos no lançamento conta receita. Nós vamos aqui chamar o método set conta receita, tá? E aqui, só que tem um problema aqui, tá? Aqui esse método ele recebe um array list de conta receita, só que nós temos que definir somente uma conta receita, tá? Então o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aqui nesse método e vamos fazer aqui uma pequena, na verdade nós vamos criar aqui um outro método, tá? E nós iremos fazer o seguinte, aqui nós vamos receber como parâmetro apenas uma conta receita, tá? E vamos verificar o seguinte, ó. Se a conta receita for igual a nulo, nós vamos aqui instanciar esse cara, tá? Já que ele aqui um conta receita é uma array list, né? Ok? Opa. Então vamos definir aqui como conta receita. Na verdade aqui é porque está ocorrendo um conflito aqui, tá? Então aqui é o this. Ok. Bom, então se essa lista, né, se esse array list, vamos fazer o seguinte, só para não confundir aqui, vamos alterar aqui esse parâmetro para conta, tá? Então se essa lista de conta receita for igual a nulo, nós iremos instanciar esse array list, tá? Se ele não for igual a nulo, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui limpar, tá, o conteúdo desse array list e logo depois nós vamos aqui adicionar, na verdade aqui, a conta. Ok? Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós criamos aqui um método, né, que vai receber apenas uma conta receita, tá? E nós vamos adicionar essa conta receita a essa lista de conta receita, tá? Nós não podemos alterar essa estrutura aqui, porque quando nós inserirmos esse registro, né, a biblioteca de persistência que nós estamos utilizando na verdade, não é quando nós inserirmos esse registro, tá? Quando nós buscarmos, né, algum item no banco de dados, né, de acordo com o DAO que nós desenvolvemos, a biblioteca de persistência precisa aqui desses métodos get e set, tá? Então, por isso que nós não podemos alterar aqui esses métodos. Bom, então vamos lá. Então, o que nós vamos, continuando aqui, nós vamos aqui definir o conta receita de acordo com o item que estiver selecionado aqui nesse spinner conta receita, tá?
E para isso nós temos que fazer aqui um cast, ok? Então, continuando aqui, vamos definir aqui também, no caso aí, nós temos que pegar aqui o lançamento receita, tá? E definir a data da receita. Então nós temos lá o spinner, na verdade não é o spinner, é o date picker data lançamento, ponto. Na verdade aqui, nós não temos aqui um método, tá? Que retorna um date. O que nós temos que fazer então? Bom, antes de resolver esse problema, vamos aqui também instanciar, aqui no caso lançamento conta receita, ponto 7, lançamento receita, new lançamento receita, tá? Para que, no caso que é necessário instanciar esse objeto para não ocorrer null pointer exception aqui quando nós estivermos salvando esse objeto, tá? Bom, então o que nós vamos fazer aqui para resolver esse problema aqui do date picker, tá? No caso aqui, a ideia já começou a apresentar problemas, tá? Então, inclusive aqui nem está mais funcionando aqui o autocomplete. Bom, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou pausar aqui o vídeo, tá? E no próximo vídeo nós continuamos então com essa implementação.